E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui para mais um desses podcasts especiais. Diogo, cara, a gente tá quase fechando parceria com a OAB, Diogo. Pois é, pô, já tá ficando Já é lá. o segundo membro, mais que membro, Com presidente certeza. de comissão da OAB. Olha, que vem né? com a gente, Inclusive cara. é bom que eles mandem uma carteirinha pra gente. Exatamente, Membros honorários, né? da OAB, porque a gente tá abrindo as portas, cara. E isso torna... Claro, é importante a gente divulgar esses trabalhos importantes aqui o de trabalho que a Belém. OAB faz com a sociedade e tudo mais. Existem críticas, existem elogios a serem feitos e muitas dúvidas sobre a área que essa pessoa que tá aqui com a gente atua. Ixi, meu Deus, tem muita dúvida. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital da da OAB. Apresente. Apresente. Tá, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Ou A gente até bom nunca- dia. Bom dia, né? Porque na internet, cada hora, as pessoas elas vão assistir naquele melhor momento, né? E aí essa é a oportunidade que as pessoas têm, né? Da internet, de poder acessar a hora que quiser. Bom, eu sou o André Freire, né? Presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, né? E a gente tem um trabalho muito interessante com a OAB, com a comunidade, né? A nossa comissão agora, a gente tem uma proposta voltada para a sociedade, que no caso seria a adequação da LGPD para a entidade Cruz Vermelha, do qual também sou voluntário, né? E várias atividades aí, né? Que no seu caso, como o senhor é presidente dessa Comissão de Direitos Digitais, o senhor deve ter um conhecimento vasto nesse quesito. Conhecimento vasto é algo muito difícil de falar. Eu estou terminando a minha pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados. Também estou fazendo uma pós-graduação em cybercrimes e cibersegurança, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, porque a cada dia que passa a engenharia social, né, tá cada dia mais com ideias mais mirabolantes, e as pessoas assim de repente que não se atentam muito a isso acabam caindo nesses golpes. E hoje antes de vir para cá estava vendo que tinha até a Receita Federal estava publicando, né, na mídia, falando para tomar cuidado, que tinham pessoas se passando como se fosse aquelas partes alfandegárias que sempre fazem as vendas de produtos apreendidos, né? Ah, sim. E estava se passando como se fosse a Receita Federal, e tinham pessoas caindo fazendo leilões, esse tipo de coisa. Caindo nesses golpes. Hoje é algo que realmente a gente tem que ter um cuidado enorme. A gente não pode sair clicando em qualquer link. Esses links patrocinados aí a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa, né, Ju? Exatamente. Aí o problema é quando os dois se encontram. Mano. Esse é o problema. Porque às vezes, principalmente nesses links patrocinados, às vezes as pessoas, quando o milagre é demais, o santo tem que desconfiar. Às vezes a gente vê uma TV aí de 70 polegadas pela aquela bagatela ali de R$1.000. Eu falo, opa, tem alguma coisa errada. E antigamente, pro cara cair num golpe, tinha que ir ali no comércio, ali pro centro, passar e o golpista atraía de alguma forma, e aí o cara caía no golpe. Hoje em dia não, chega uma mensagem no teu celular, um link, e aí se duplicar pode ser. É verdade. E a cada dia que passa eles estão mais usando mais ferramentas, com mais inteligência, então a gente tem que tomar cuidado. Existem, não sei se já aconteceu com alguém de vocês, de repente você publicar, nós temos alguns sites de venda, né, sites famosos, né, que eu prefiro não citar o nome, e às vezes você quer vender um carro ou uma moto, a hora que você acaba de fazer aquela publicação de venda, às vezes entra alguém em contato, olha, eu sou da empresa tal, queria ir confirmar os dados, aí você vai confirmando e na realidade é um golpista, e aí já pegou seus dados, já às vezes bloqueia a tua conta, e ali que são os roubos do WhatsApp, porque eles falam, olha, eu vou mandar um link aí pelo teu WhatsApp, você confirma. Só que aquele link que ele tá te enviando na realidade é aquele link de captura, quando às vezes você tem um WhatsApp e tá trocando de celular para saber se é você mesmo, e aí você clica, só que a hora que a pessoa clica, você já, naquele momento ali, você já perdeu o teu WhatsApp. E aí, para recuperar, é toda aquela burocracia. Os golpes a cada dia estão maiores. Tá tendo uma grande preocupação. As empresas, tem muitas empresas de turismo que estão sofrendo golpes, tendo as suas contas hackeadas. E aí, eles entram, criam um falso
falsa viagem, olha, minhas últimas vagas, aproveita a situação. E aí, como ele já tem um canal grande ali dos clientes, sim, e aí manda às vezes um direct, olha, eu tô com 3 vagas aí, uma promoção de uma viagem que custa aí 10 mil reais, você só vai pagar 3, só que tem que ser via Pix aqui. Aí a pessoa já foi, e aí não dá tempo do verdadeiro dono da conta recuperar. E aí já se foram. A tecnologia, ao mesmo tempo que facilita a nossa vida, mas facilita a vida dos caras que exato, planejam essas coisas. É uma corrida, a gente tem que estar sempre atento aos novos golpes, e eles estão sempre se atualizando para darem novos golpes, né? Então a gente tem que realmente ficar bastante atento. É aquela velha história, né? O homem mau sempre vai existir, independente do meio, e vai se utilizar desses meios para poder conseguir, né? Se dar bem, enganar, roubar. E são pessoas inteligentes que poderiam estar usando pro bem, né? Quanto tempo tem a OAB, mais ou menos, assim, idade? A OAB? Você vai dizer? Mais ou menos. Mais de 90 anos. Mais de 90 anos. O mundo, a ideia de digital, ela é recente, né, no mundo. Depende do que você chama recente, né? O digital aí, na década de 60 a gente já tinha, né? É claro que era mais restrito. Quem usavam eram mais as forças armadas. Eu digo digital, né? Com amplo alcance da sociedade. Olha, na década de 80 já começou aqueles videotextos. Eu não sei se tinha aqueles que era... me fugiu o nome, que é tão antigo que a gente não usa mais. O pager? Não, antes blogs. Não, bem antes disso, que era list. Não, era uma conversa que você tinha no computador. Tipo o Mirk, né? É parecido, é tipo o Mirk, exatamente, né? O Mirk, eu acredito, foi assim no final da década de 80. E aí depois aquelas internets que os jovens hoje nunca nem sabem que é aquelas discadas, que era 58 kbps e a 128, aí chegou a de 256. Falei, meu Deus, estão voando! Né? Então, só que acontece que era uma época ali, vamos dizer, de uma terra sem lei. Era só mato a internet. E aí com a Carolina, lei da Carolina Dickmann, que aconteceu meio por acaso, que foi quando ela foi consertar um notebook dela, e ela ficou surpresa quando vazaram aquelas fotos, né? Não tinha legislação nenhuma sobre isso. Não, a legislação a gente usava por analogia, porque não existia, o nosso código é muito antigo e não existia internet naquela época, então não tinha, então a analogia, porque existia o crime, né? Porque divulgou aquelas fotos, então com a divulgação das fotos existe ali aquele crime, né? Mas não existia algo próprio. Aí com a Carolina Dickmann, aí começou a ter a lei que é exatamente sobre a invasão de dispositivos, né, de informática, que é exatamente para tentar coibir, né? E depois veio o Marco Zero, né, o marco civil da internet, né, que praticamente são os 3 princípios ali que regulamenta ali o uso da internet, vamos dizer assim, que seria a questão da privacidade, o princípio da privacidade, o princípio da livre expressão e a neutralidade, né? A neutralidade, para quem usa a internet, acabou ajudando bastante. O que seria esse princípio da neutralidade? Quando a gente começou a contratar aquelas internets que eram de escada, que ainda não tinham isso, aquelas internets, de repente, ela podia se associar aí a uma grande empresa de streaming ou alguma coisa assim, e aí era o seguinte, olha, se você acessar, né, isso já falando com os donos das operadoras, certo. Se essa pessoa acessar o meu link, a velocidade ela não cai. Agora, se vamos supor, acessar o meu concorrente, a velocidade vai ficar mais lenta. Para o site parecer ser ruim. Exatamente. Então, esse princípio da neutralidade é exatamente para que seja tratado com isonomia, né? O pequeno provedor de internet e o grande, de repente, quando ele não pode fazer essas associações, ele tem que fornecer, né, a velocidade que ele diz que vai fornecer, né? Você paga mais, que é uma velocidade mais rápida,
isso aí não teria problema. O que eu não posso é tentar fazer com que a visita de determinados sites seja mais lenta ou não, porque eu estou manipulando. Por isso que é o princípio da neutralidade, né? A velocidade ela tem que ser constante para qualquer site. A questão da legislação no Brasil digital ela é recente, mas em outros países ela já existia? Estados Unidos, Europa, você tem essa ideia? Sempre, tem há bastante tempo, né? Agora que a LGPD, né? Porque praticamente o Marco Civil ele veio regulamentar a internet, né? O uso da internet, embora fala da privacidade, mas precisava ter alguma regulamentação de como é que seria essa privacidade. Aí veio a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta aí a utilização dos dados dos usuários, né? Que eu preciso do consentimento, né? Antes a gente entrava num site, preenchia aqueles formulários e a gente não tinha noção o que era feito com aqueles nossos dados. Eram vendidos para empresas publicitárias, vazava para algum lugar aí, dark web, deep web, né, que é o lado negro da internet. Embora, mesmo esse lado negro da internet, né, hoje a gente recentemente teve uma operação que eles entram né, hoje a polícia também ela tá aparelhada, né? Então nós temos uma tecnologia também que, do mesmo jeito que eles estão buscando burlar a lei, nós temos também a polícia que está se especializando, cada dia mais pessoas se formando mais na parte de TI principalmente, e tá uma briga. Existe aquilo, tipo filme assim, a polícia chega, invade lá, prende um hacker muito safo, um hacker, ela foi preso. Olha, a gente vai te prender, mas tu vai trabalhar agora pra gente. Vai ser a tua pena. Tu é bom demais, mas é bom demais. Se tu fizer um esquema aqui com a gente aqui... eu já... Existe isso aqui no Brasil? Existe. Existe, poxa. Que bom, que bom. Existe. Né, às vezes, de repente, até uma questão assim, realmente o cara é muito bom. E... por incrível que pareça, o Pará sai grandes hackers. Sai grandes hackers, já ouvi falar disso. Marabá era uma região ali de muitos hackers, né? Eu não sei se algum desses hoje trabalha, foram, né? Porque é tipo assim, o cara chega ali meio e fala, olha, vamos... há o reconhecimento, né? E aí tenta fazer ali um acordo, entre aspas, ali para diminuir a pena, alguma coisa, e ele começa a trabalhar do lado bom. Porque, rapidinho, porque eu vejo muito isso, eu sou professor de história e também sou militar, então eu pesquiso muito sobre história militar. E uma das coisas que hoje talvez seja uma guerra invisível é a questão da guerra virtual, da guerra cibernética. Então, as nações estão se destruindo ali. A gente não tem noção. E a gente não tem noção dos hackers lutando aqui um contra o outro para destruir, desbaratar todo o sistema de comunicação dos caras. Nós tivemos um grande exemplo aí nessa própria guerra aí da Rússia com a Ucrânia, que muitos hackers se uniram dos dois lados, né? Teve muita queda de situação lá na Rússia, de às vezes a pessoa não conseguir mais nem usar o metrô, teve situações aí dos dois lados. A Rússia, acredito que mais, porque aquela história, a Ucrânia perto da Rússia, o poderio bélico é infinitamente bem menor. Então aquele lado ali da pessoa, vamos ajudar a Ucrânia de alguma maneira, e essa maneira foi exatamente usando o seu conhecimento, derrubando alguns sistemas. Ali, né? Isso é muito perigoso, quer dizer, o cara entra daqui, ele pode desarmar até uma bomba atômica e tal, com teclado ali, sei lá. Existem que eles falam que essa parte é um pouco mais delicada, que diz que ainda precisa realmente da decisão humana. Sim. É aquele negócio, você entra num sistema até certo ponto, mas aí tem um fator humano que ele precisa ali... A chavinha, os dois ao mesmo tempo. Eles mantêm certas etapas de maneira analógica, justamente tentando prevenir... A gente não sabe o que... Talvez seja Skynet, né? Existe até... Se o cara precisa ir lá e girar uma chave analógica. Então, pois é pra prevenir a Skynet, assistir o Exterminador do Futuro. Teve um outro filme muito bom, não sei se vocês assistiram, Alerta Lobo. De título não. Não. O Alerta Lobo também é muito interessante para quem gosta disso aí, que é uma situação nuclear, onde um submarino nuclear
ele conseguiu ficticiamente demonstrar no computador que estava atacando um país. E na realidade não estava. E aquele país já entrou no alerta, que ele chama de alerta Lobo, já para atacar. E aí, quando eles estão nessa situação, eles não atendem comunicação. Porque a última ordem, se for para... assim que eles recebem, né, a informação que é para disparar, eles já não aceitam uma contra-ordem, que é exatamente porque eles não sabem se aquela contra-ordem é verdadeira ou não. Por isso que é muito sério. E esse alerta Lobo tem essa parte aí que eles conseguiram fake um disparo de uma arma nuclear, como se fosse um submarino russo. Para catalisar uma reação. Exatamente, e não existia. Só que aí... eu não vou colocar os detalhes para quem gostar dar spoiler. A gente vai procurar esse filme, Alerta Lobo. Alerta Lobo, mas é um filme bacana. Se não me falha a memória, eu acredito que é um filme francês, mas é muito bacana e tava acho que na Netflix estava passando. É interessante, vamos ver. Agora, eu ouvi você falando sobre o marco civil da internet. Eu lembro que tinha muita crítica na época. Campanha no Congresso. Eu ouvi você falando coisas positivas que eu acho que são necessárias, mas existiam algumas críticas na época. Mas o que mais chamou minha atenção foi o senhor falar que esse marco ele regulariza a internet. Ele vai exatamente, ele fala, olha, a internet não é terra sem lei. Exatamente. Pelos três princípios, pelos três princípios, né, que é a da neutralidade, que eu expliquei um pouco, da liberdade de expressão e da privacidade. A liberdade de expressão, exatamente, eu posso escrever o que eu quiser, só que eu vou ter que responder. Seria exatamente é uma liberdade com responsabilidade. Como é no exatamente, mundo real. Exatamente. As pessoas ficam querendo inventar leis que já existem leis que cobrem aquela situação. Tá entendendo? É uma crítica pessoal que eu tenho, por exemplo, feminicídio. A gente sabe que existem agravantes por a mulher ser mais fraca e tudo mais, mas é um ser humano que foi assassinado por outro e se tem que aumentar a pena de porque uma pessoa mata uma mulher, por que não aumenta a pena do assassinato? Entendeu? Eu entendo. E ao mesmo tempo, hoje em dia a gente vê um candidato que é o Lula falando sobre regular a internet, sendo que a gente já tem um marco que regula a internet. Então, o que ele quer dizer com isso? É um feminicídio, uma espécie de feminicídio? Olha, o controle de quem pode ou não pode dizer as coisas. Pode ser pressionado. Essa questão aí da internet, do que pode, não pode. É o que você falou. O nosso país tem milhares de leis, algumas leis, igual vamos supor, todo mundo fala, mas aí com a LGPD eu vou revogar o marco civil da internet, né? Eu falo, não, a LGPD ela veio para complementar, então nós temos algumas leis que ela ajudam, né? Ela vem complementar, né? Tem muita coisa a ser avançado? Tem muita coisa a avançar. Avançamos bastante? Muito. Antes era uma terra sem lei e hoje a internet não é terra sem lei, né? A gente consegue aí rastrear, por mais difícil que às vezes a pessoa utilize os mecanismos aí de tentar, igual existem alguns mecanismos quando eles entram na Deep Web, que é para rastrear, que existe um navegador especial, que eu prefiro não falar o nome desse navegador, né, porque a gente nunca sabe, porque essa parte, a Deep Web também, a primeira coisa que a gente pensa, né, que a diferença, não sei se eu vou falar Deep Web e Dark Web. A Deep Web é uma camada um pouco mais rasa, né? Ela tá próxima aí da nossa. A Dark Web é algo mais profundo. E a Dark Web, a gente sempre pensa aí logo em crimes, né? Mas não necessariamente é só crimes. Ela é utilizada também por muitas pessoas que estão ali sendo perseguidas ali pelos direitos humanos, ali tendo seus direitos humanos ali, de países que tem uma repressão muito grande, que eles não podem sair divulgando. Então tem muita parte política ali também, né? Não é só drogas, pedofilia, você acha de tudo. Na realidade ali você acha de tudo, mas também tem essa parte aí que são pessoas que estão se comunicando de países que são muito fechados, muito opressores ali, e é uma forma deles tentarem se comunicar para que o governo de repente não retalhe ou ele não seja assassinado. Então também se utiliza para esse lado também, né? Embora também esses países tenham a parte ali que são preparados e que estão infiltrados e ali, né? Então gato e rato, né? Sempre acontece. O senhor falou ainda nessa questão que o Thiago abordou. Eu cito, por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma empresa norte-americana, né?
tem aqui suas instalações aqui também no Brasil, né? A gente tem conta lá, etc. Mas foi até alvo de processo nos Estados Unidos, né? O Zuckerberg foi para o Congresso norte-americano dar explicações e foi comprovado, até admitido por vários funcionários, de que o Facebook censurava opiniões que eram contrárias a dele, que eram opiniões de direita, gente que era a favor do governo, da eleição do Trump. Então, jogou uma censura ali, né? No caso do Brasil, né, essa empresa não sofria alguma sanção, algum processo? Sim, a partir do momento que você tem ali, mesmo que ela esteja fora, ela é obrigado a ter uma base aqui. Igual aconteceu, se vocês acompanharam um tempo atrás, o STF queria um retorno do Telegram. Do Telegram, porque o que acontece? Surgiam algumas... eles estavam achando que uma investigação de um suposto crime, e o STF mandava notificação para conseguir ali da origem, e o Telegram simplesmente se omitia. A hora que falou, vamos cortar do Brasil. Aí rapidinho eles já arrumaram um representante para ficar aqui no Brasil, porque exatamente para demonstrar que não é terra de ninguém, não. Que existe sim uma legislação e ela tem que ser cumprida. A questão do Facebook, né, agravou muito da questão ali do Cambridge Analytica, né, que era aquela empresa... uma empresa de mineração de dados, né? Esse era o objetivo, né? Tinham grandes pesquisadores que era da Universidade de Cambridge na Inglaterra, só que a Cambridge Analytica não tem nada a ver com a universidade, são coisas totalmente à parte, e a gente tem que perceber, a gente tem que tomar muitos cuidados. O que acontecia? Eles faziam alguns aplicativos, né? E o Facebook é lotado de aplicativos de você clicar ali. Desde aquele joguinho de Fazenda Feliz. Exatamente. E existe tinha um professor que ele falava o seguinte, que quando o aplicativo não tem valor ali para você pagar nada, significa que o valor é você. Né? Porque não existe almoço de graça. Exatamente. Né? Então, poxa, um aplicativo hoje, por mais simples que seja, se você for fazer uma cotação, um aplicativo aí que não é nada dessas... tá na faixa aí de 70, 90 mil reais, né? Aí foi, por que uma empresa vai fazer um investimento desse num aplicativo só pra pessoa, muda, vamos ver como é que você fica 20 anos mais velho, aí vai lá, como é que você quer? Opa, tem alguma coisa errada. Então aqueles aplicativos exatamente ali para pegar dados. E a Cambridge Analytica, ela funcionou dessa forma, ela tinha um aplicativo onde as pessoas se cadastravam, e o que era mais grave, porque você autorizava a que ela acessasse os dados dos seus amigos no Facebook. Caramba! Né? Então eles estimam que mais de 80 milhões, mais ou menos, de usuários foram afetados, e aqui no Brasil próximo de 500 mil usuários, até porque como o foco não era o brasileiro, eles falam que foi exatamente a questão da campanha do Trump, né? E com a questão dos algoritmos, né, conforme você vai preenchendo, né, eles iam exatamente fazendo uma rede, separando o que cada pessoa gostava, o que não gostava, e começava a receber as campanhas publicitárias da campanha eleitoral exatamente em cima daquilo que ia te agradar, né? Se foi isso que o Trump ganhou, não sei. Mas que é uma situação que pode ter uma grande diferença, pode, porque você começa, a partir do momento que você começa a receber algo que te interessa, você, esse cara é bom. Não foi esse o caso que falaram que tinha envolvimento russo também? Isso aí existe tanta situação, porque a Cambridge Analytica também ela estava envolvida naquele Brexit. O Brexit. Brexit. Que é a saída da Inglaterra. Exatamente. Da União a Cambridge também, ela estava trabalhando nisso aí. Eu sei que depois dessa situação, hoje eu nem sei se ela existe mais, né? Eu acho que a repercussão foi tão grande que ela não existe mais, e acendeu a luz vermelha até na Inglaterra, que veio a GDPR,
né? Se foi por isso, eu não exatamente isso, mas foi tipo assim, talvez a gota d'água. A GDPR é a lei de proteção de dados, como tem a nossa LGPD aqui, a GDPR europeia. E também nos Estados Unidos teve o lance do Snowden também. Com aquele vazamento de dados do governo americano. Wikileaks, Até hoje, ainda tem. A gente vê algumas coisas aí do surgindo ainda. Surgindo, né? E como a gente tá falando de vazamento de dados, a gente vai para um recente agora, que é a questão do. Era uma coisa que era tida como fake news na época da campanha, logo depois que o Trump perdeu, que durante a campanha da reeleição do Trump contra o Biden, surgiu a questão de um computador do filho do Joe Biden que tinha sido perdido, mais ou menos como aconteceu com a Carolina Dickman, e encontraram esse computador e roubaram os dados desse computador, e que dentro desses dados existiriam conexões e negócios da família do candidato Biden a presidente com chineses, com iranianos, e tipo assim, coisas que derrubariam a república. Só que na época eram tidas como fake news. Toda a mídia relatou que era fake news, que isso era mentira. Mandaram. Inclusive tá acontecendo no Brasil hoje coisas parecidas, né? Mandaram tirar do ar qualquer pessoa que falasse sobre o assunto, porque era censurado. Ou então quem postava aparecia uma menção embaixo no Twitter, assim. Clique aqui para saber a verdade, não sei o quê. Hoje... As empresas de checagem. Isso. Vamos falar disso. Hoje, dados reais desse computador que foi noticiado no ano da eleição estão surgindo. Fotos, prints de conversa, muita putaria. Eu nunca vi alguém mais puto do que o filho do Joe Biden, cara. O cara puto, sabe? Muita putaria e realmente ali conexões e conversas cabulosas com o pessoal estrangeiro. Então, coisas que eram tidas como fake news hoje são comprovadamente verdade. Inclusive, o governo Biden está bem abalado por causa dessa situação agora. É muito complicado, porque é uma situação que, vamos supor, quem está envolvido, ele vai tentar falar a todo custo que isso é fake. Porque, imagina... O presidente da República, né? Envolvido com escândalo. O Biden, ele tá insistindo que não, eu não sabia de nada. Olha, eu não sei... Eu não tenho ideia do que vai acontecer depois das nossas eleições aqui. Porque, pela primeira vez, a gente está assim... É uma polarização extrema dos dois lados. Nós nunca tivemos, eu não me lembro, né, eu tenho 53 anos, eu não me lembro a gente ter uma política tão polarizada de lados opostos. Era polarizada da esquerda, né? Uma esquerda, uma centro-esquerda contra uma esquerda mais... eu tenho muita preocupação com as fake news. Eu não sei se você já ouviu falar em deepfakes. Sim, aqui. Perfeito. Aparece o rosto da pessoa falando. Teve aquilo do Dória, né? Você sabe como mas foi? No final era verdade. Você sabe como foi criado a deepfake? A deepfake foi criado na Índia. Eu ia chutar a China. Porque eu não me lembro lá pelo nome, candidatura a presidente, e a Índia, ela tem vários dialetos, várias línguas, então aí qual que era a ideia do presidente? Poxa, como é que eu vou chegar e falar com aquela pessoa lá que ele vai ter que olhar a legenda? Não, aí criou esse deepfake, o discurso dele verdadeiro, só que fazendo com a tecnologia em vários dialetos. Então o eleitor ele se sentia próximo. Eu falei, poxa, ele estava entendendo ali que era o candidato a presidente que estava falando para ele. Uma ideia boa. Né? Exatamente. Só que acontece que tudo se deturpa, né? E hoje a gente vê aplicativos ali fazendo deepfake e é perigoso. Por que é perigoso? Principalmente no ano eleitoral. Se você mandar para perícia, a Polícia Federal hoje ela tem condições perfeitamente de um perito falar isso é fake. Só que acontece opinião pública. Que a opinião pública e a demora dessa perícia. E depois que um dano é causado à imagem de alguém... Pois aí, vamos supor, aí a pessoa que se sente prejudicada, ela entra com uma representação, pede-se até para fazer ali a perícia, só que demora tanto que já foi a eleição e ainda não ficou pronta essa perícia. E o estrago já tá feito, né? A gente tem que tomar muito cuidado realmente com situações fakes e que depois que vai pra mídia é difícil você conseguir retornar. E hoje com a tecnologia que a gente tem, aplicativos baratos que qualquer pessoa às vezes tem acesso, eu não sei nem dizer, o estrago é imensurável, né?
Agora, a questão sobre fake news é um negócio muito complexo mesmo, que tem que ser ainda muito debatido e estudado, porque eu me preocupo com a fake news, mas eu me preocupo com quem define e decide o que é fake news. Empresas de checagem. Quem checa os checadores? Nós temos várias empresas, muitas delas são ONGs, né? ONGs, entre aspas, né? Verofato, né? Que às vezes você coloca alguma coisa e rapidinho você vai lá checar. Eu estaria sendo leviano se eu falasse assim, não, essa empresa não é séria, porque realmente eu não posso dizer isso. Mas existe possibilidade de uma empresa checadora realmente ter... A gente não sabe, porque é algo que é complicado. Não dá pra bater martelo. Não dá. O que garante que aquela empresa não tem um vínculo? Um vínculo, ou não precisa ter vínculo. Muito interesse. Ter um interesse, ter uma ideologia, tanto pra direita quanto pra esquerda. Só que a gente não tem agência chegadora de direita, eu nunca vi, pelo menos. Não tem porquê, né? Uma vez que se entende que de direita é a galera liberal, prima pela liberdade, né? Mas aí seja política ou econômica. A questão do liberal, da expressão, que você tem direito de liberdade de expressão, ela não pode ultrapassar aquela responsabilidade. Claro. Só que as pessoas, elas estão meio assim... não estão vendo consequência. E a gente vê situações gravíssimas a cada dia na internet que realmente Mas talvez doutor Frei, isso não seja culpa talvez da própria legislação, que muito se fala no Brasil e não se pune de fato quem comete crime, porque a gente vê criminosos, né, aí de alta periculosidade, não passam nem sequer 6 meses na cadeia e já são soltos. Aí o cara pensa assim, o cara mata, rouba e não fica preso, eu porque tô fazendo uma mentira aqui na internet, vai acontecer o quê comigo? A nossa legislação, às vezes, na hora de se punir, realmente, ela tem muitas falhas no cumprimento da pena, às vezes uma pena baixa, que às vezes ele até responde, ou responde em liberdade, ou se ele for preso, às vezes uma pena... Se até 2 anos, que se for que é o termo circunstanciado de ocorrência, que são os crimes de menor potencial ofensivo, até 2 anos ele, ao invés dele ir preso, ele vai fazer aquela transação penal, medidas, uma cesta básica, ou de repente ali um trabalho comunitário, né? A mentira vale a pena. o crime no Brasil, parece que o crime no Brasil compensa, né? Eu crio uma fake news que vai prejudicar um candidato, uma empresa, um artista, e eu tenho sucesso com a minha fake news. No final eu vou varrer a rua. Ou nem isso, às vezes, né? Talvez tu ganhe um cargo DAS também. Ou ganhe um cargo DAS. Né? Eu prefiro meio... Não, mas é delicado, eu entendo. Deixa eu te contar um caso que aconteceu com uma conhecida minha, tá? Que aconteceu o seguinte, ela estava no trabalho dela, ela é estagiária, né? E aí, o namorado dela também trabalhava nessa empresa, mas, tipo, eles namoram fora da empresa, na empresa é profissional. E ele saiu com pressa, aconteceu alguma coisa lá, ele deixou o computador aberto com o WhatsApp e o web aberto. Um desafeto, uma invejosa, uma recalcada dessas aí, né? Chegou, pegou as conversas, printou tudinho, né? E depois divulgou pro chefe, alguma coisa do tipo. Tipo, eles não poderiam ter esse relacionamento. Não, divulgou a conversa dos dois, pessoal, do WhatsApp inteira, né? Printou tudo e divulgou. Isso configura-se como crime? Se você está divulgando uma informação ali que não é tua, né? A própria lei da Carolina Dickmann ali, você está invadindo um computador ali sem autorização, né? E aí se você causou um dano ali, sim. Pois é, porque... Agora, já te falando, essa empresa eu já sei que ela ainda não está adequada à LGPD. Olha lá, olha, porque a LGPD, numa das de situações que você tem que, no treinamento, exatamente, você nunca pode abandonar o teu computador sem antes você deslogar. Né? Exatamente por isso, do mesmo jeito que era um WhatsApp, poderia ter ali uma informação ali valiosíssima para a empresa, né? De repente algo ali, um segredo industrial, um contrato ali de confidencialidade ali que não pode ser divulgar, por ter valores, por ter situações ali que envolvem terceiros e você tem que preservar aquelas informações, né? Então, uma da parte das adequações do treinamento
aos funcionários é exatamente isso, né? Você nunca deixar... Mas caso a pessoa deixou ali por um vacilo e a outra vem e faz esse print e divulga, cometer um crime? Pode ser processado? Se você souber quem foi ali... Pode ser processado. Sim. Sabe-se porque isso foi feito até querendo realmente o mal ali. Não, vou divulgar pra ver se olha, não pode namorar. Só que de fato da empresa não tem nada. O problema foi que pegou a conversa pessoal dos dois e ali desabafam do seu dia, né? O que aconteceu no trabalho e aí pega mal, né? Sim. E tudo hoje a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei se vocês viram aí um vídeo que tá rolando aí das meninas que ganharam na Justiça do Trabalho. Sim. Né? Foi querer dança da vitória. Exatamente, a gente tem que tomar determinados cuidados, né? Não pode simplesmente... Hoje tem pessoas que, eu vou almoçar, tirar foto, eu vou fazer isso. A gente tá muito devassado. E a gente muito exposto. E a gente tem que tomar cuidado com essa exposição, porque essa exposição, ela atrai também pessoas... Eu vi um experimento um tempo atrás, se não me falha a memória, do Facebook na Europa. Eu acho que se entrar na internet, no YouTube, eu acho que vai ter esse vídeo. Eles criaram uma praça e fizeram uma tenda como se fosse ali uma cigana lendo o futuro. Não sei se você chegou a ver isso. Não vi, mas já entendi. Já imagina. Exatamente. Então, quando a pessoa entrava, falava o nome dela, tinha um ponto, né? E quando ela tava falando, já tinha alguém já fazendo as buscas na internet, né? Ela dava um pouco de informação já, e aí de repente, eu tô vendo aqui que você tem um filho e chama tal, olha, poxa, eu tô vendo que você trabalha aqui não sei aonde, mas tô vendo que você tá com vontade de trabalhar. E a pessoa fala, nossa, essa é a vidente que eu precisava na minha vida, né? Então muitas fraudes acontecem porque você vai dando a informação, principalmente nesses casos aí, quando ligam aí pra dar o golpe, né? Ou falando que tá sequestrado, tá tendo muitos crimes de extorsão. Só que as pessoas, às vezes, elas ficam com vergonha de ir na delegacia. Eu vou te dar um exemplo aí que tem acontecido muito, alguns clientes já têm até entrado em contato comigo. Você tá lá no teu Facebook e de repente você recebe ali um pedido de amizade, né? De uma garotinha, não sei o que lá. Aí o cara aceita e ela começa a bater papo, vai pegando confiança, aí manda um nudes pra cá, aí depois com a confiança pede um dele, não sei o que, aí, olha, vou divulgar tuas imagens. Ou então vou falar pra tua esposa. E tem um que é mais pior ainda, que aí chega e fala, olha, entra uma outra pessoa depois que você, com o tempo ele já pediu o seu WhatsApp, aí uma pessoa liga, olha, eu sou pai de fulano, ela é menor de idade e não sei o que, e aí tenta, e não é às vezes menor nada, né, e aí vem a questão ali de pedir o distorção, pra calar a boca. Aí uma outra situação peculiar também, que acontece muito, vou dar um exemplo, um grupo tem ali 100 pessoas no grupo, sei lá, inúmeras pessoas no grupo. Aí uma pessoa joga algo que ele não queria, sem querer no grupo. Um nude, um print. Ele jogou naquele grupo público. Aí alguém que tá no grupo printa. Aquela informação não é mais dele, porque ele jogou lá, por mais que foi errado. E aí? Olha, ele jogou no grupo. Eu vou te falar, nós tivemos uma situação parecida que teve a cassação do deputado. Olha! Mamãe falei, lá de São Paulo. Certo. Ele tava num grupo fechado entre os Exato, amigos. Vazou, não é mais dele. Mas aí é o tipo, é gravíssimo que ele fez, o momento que o país tá vivendo, ele usar, né? Mas aí ele fala, pô, é um grupo de amigos entre aspas, né? Porque ele colocou ali... Amigo da onça. Então, muito amigo. A gente tem que tomar cuidado, né? O grupo, por mais que seja ali aquela informação entre amigos, se um vazar ali... Já era. O responsável, você que colocou no grupo e você que vazou. Porque quem vaza também. Se for algo que de repente tá a intimidade de alguém, pô, eu expus no grupo, aí eu replico aquilo, quem replica vai. Acontece muito às vezes, de repente, o cara sai com a namorada, faz o vídeo e manda pro grupo de WhatsApp. Aí aquilo replica. Pô, eu que passei a primeira vez, eu sou responsável. Quem replicou também é responsável, né? E por isso que é bem claro o Marco Civil. Tem liberdade? Tem, com responsabilidade.
aquilo que eu ultrapassei, eu vou ter que pagar por aquilo. O senhor acha, doutor, que aqui no Brasil, vamos falar da nossa questão Brasil, a gente confunde muito o povo brasileiro liberdade com libertinagem? Eu não sei se seria da cultura, mas acredito que confunde muito, né? E isso aí eu acho que é uma pena, porque às vezes a gente, em todas as áreas, aí eu até saio da área digital, né? O abuso às vezes é demais, né? Vamos supor, a gente vai na praia, às vezes você quer dar uma descansada, aí o cara do lado coloca o som alto, ele não perguntou se eu quero ouvir ou não, ele ligou e pronto, né? Ou em várias situações, né? Então o abuso acho que é algo, não sei nem se seria abuso ou é falta de educação mesmo, né? E a questão cultural, né? Uma vez eu tava vendo eu não me lembro qual país da Europa, que ele ia usar o metrô e viu a porta de entrada aberta. E aí ele foi questionar no caixa, falou, por que essa porta está aberta? Ele falou, não, essa porta é exatamente para as pessoas que não têm condições de pagar, entrar no metrô. Aí ele falou, poxa, mas e se eu passar? Aí ele falou, mas o senhor está sem dinheiro? Ele falou, não. Então por que o senhor faria isso? Exatamente, né? Por quê? Então aí aquilo, ele começou a pensar, falou, poxa, é uma questão ali que educação cultural, né? Eu tenho ali um serviço gratuito para pessoas que realmente necessitam e pessoas abusam. Nós tivemos um caso recente aqui no Brasil que foi na pandemia, que teve o dinheiro que doação. Doação não, a verba para comprar. Me falha a memória. Os R$600, né? O auxílio. Muitas pessoas, muitas pessoas que não tinham necessidade, simplesmente receberam. Eu falei, poxa, mas por que você trabalha? Você tá se pegar, ele vai responder, vai devolver, e tá acontecendo isso. Já existe, tá tendo um rastreamento muito grande e a Polícia Federal já está indo atrás, porque é uma verba federal, já está indo atrás e obrigando essas pessoas, e tem que devolver com juros, correção, porque se eu peguei um dinheiro que eu não precisava, alguém que precisava deixou de pegar, porque existia uma limitação, uma limitação. O dinheiro não era infinito. Existia uma quantidade máxima de atendimento e muitas pessoas que de repente não precisavam utilizaram, que é um absurdo, né? Quantas pessoas aí passaram... E eu tenho testemunho sobre isso, inclusive, porque eu usava uma conta da Caixa Econômica e aí parei de usar outra conta Santander. É propaganda pros caras de graça, né? Uso Santander. E a minha conta tava lá, só tava no aplicativo. Aí, um belo dia eu chego, abro o aplicativo, brincando, tá lá um dinheiro, R$600. Que troço é esse? Nunca tava aqui. Aí eu fui lá, tava auxílio, putz, na hora. Tua conta. Caiu lá, nunca pedi. Corri, fui lá, enfrentei uma fila do caramba, pedi uma manhã, devolvi. No mês seguinte caiu de novo. Aí lá eu tive que devolver, entrar no site pra pedir pra cancelar isso aí, né? Mas não só eu, mas muitos soldados, pessoal das Forças Armadas também teve isso de cair e devolveram na mesma hora lá, tiveram que devolver. Muitas pessoas não pensaram assim, né? Pois é a questão de realmente... aí que eu acho que é uma questão também não só de educação, né? Aquilo que você foi, poxa, não é meu, sei que tem pessoas... Exatamente. Mas aí tem pessoas, esse governo aí estão metendo muito a mão, não, eu também vou, mas acontece que a gente está tirando de pessoas que necessitam, né? Porque tem uma quantidade X e, infelizmente. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui muito séria agora. Assim, é uma coisa que me aflige há muito tempo. Hoje, graças a Deus, sou casado, muito bem casado e tudo mais, não tenho mais esse tipo de preocupação. Mas antes eu já me senti muito enganado na internet. Tipo, a gente começa a conversar com uma pessoa na internet, uma menina, aí você olha a foto da menina, olha, a menina bonita e tal. Photoshop. Você começa a conversar e tudo mais, a menina, isso aqui, vamos se encontrar? Vamos! Aí tu chega no encontro, a menina não é nada daquilo. É um dragão. Eu posso processar essa pessoa? Fake news. Olha, existem situações que sim, que eles falam que até é uma... Existe um dano emocional ali. A gente fica de verdade abalado. Existe. Isso aí que você tá falando já aconteceu várias vezes. De pessoas assim que criam aquela expectativa. Isso aí é um crime que acontece muito na internet. Então é crime.
É crime. Vai processar muita gente aí. Você acaba sendo até uma falsidade ideológica. Você tá mostrando que é uma pessoa e não é. Né? O que acontecia? Essa pessoa tirava foto do lado de carrão, do lado de avião, na fazenda, falando que era um milionário. Caramba. E aí existem maneiras de algoritmos que depois eu falo fora do como que eles chegam exatamente na vítima. Existe uma maneira que ele chega exatamente na vítima que ele quer. Né? Eu só não vou falar isso que é para não ensinar, claro. Mas aí depois eu explico. Ensina pra gente. Para vocês, eu não vou falar que eu vou ensinar. Eu vou assim dar uma noção mais ou menos como funciona, porque eu não vou. É apenas uma piada. Desculpa, doutor. A gente faz piada. Não é piada, foi boa. Mas é exatamente por você ter habilidade em saber manipular os algoritmos, né? Então essa pessoa, ela vê a vítima que ela quer e ela chega na vítima. E aí começa a troca de mensagem. Normalmente às vezes leva 2, 3, 4 meses para pegar confiança. E essa situação aconteceu dessa forma. Ele conseguiu a confiança, viajou até a cidade, chegou e falou: olha, eu vou até aí na sua cidade e a gente já vai viajar pra gente passear, porque a gente já se conhece há um tempão, eu quero passar aí um tempo aí numa praia, só nós dois, não sei o que, papapá, beleza. Aí chegou lá, pagou a passagem dele, pagou a passagem dela, foram viajar, tudo bonitinho. Toda hora ele ligando pra empresa, não sei o que lá, papai, ele falando que era mexer com compra e venda de gado, tinha milhares de cabeça de gado e não sei o que lá, e toda hora ligando e simulando que tava falando com a secretária, papapá. O Antônio Fagundes. Aí a vítima, ele já sabe que a vítima é uma vítima que tem dinheiro, porque eles só vão dar um golpe depois que fez lá que tem dinheiro. Aí ele chega e fala: olha, poxa, eu tô muito preocupado, porque eu vendi aí umas cabeças de gado e a pessoa ficou de pagar hoje, não pagou, e eu preciso fazer o pagamento dos meus funcionários. Será que não tem como você me emprestar esse dinheiro e eu te pago? Amanhã eu já tô te pagando. Você tá na viagem com a pessoa. Depois de tantos meses, criou aquele vínculo. Ela fala: tá bom, quanto você precisar? Eu acho que eu vou precisar de uns 60, 70 mil reais. Aí tá, depositou. O que esse cidadão fazia? Ele ia num caixa eletrônico, fazia aqueles depósitos vazios. A pessoa olhava lá, via: olha, já depositei teu dinheiro, tá aqui o comprovante, não sei o que, ela via que tava o comprovante, tudo, beleza. Ali no meio da viagem, falou: bora, chega, agora não vamos falar de negócio, vamos nos divertir, não sei o que, papapá. Aí ia no hotel, tomava vinho, não sei o que, papapá. Aí falou: eu vou aqui embaixo, aqui, só pra comprar alguma coisa aqui, um vinho especial pra gente, isso aqui, papapá. Mas pede aqui, é só pegar o telefone. Não, eu quero comprar um especial. E nunca mais voltava. Caramba, né? Tanta trabalheira. Mas acontece que é a engenharia social. Nossa. O cara cria todo esse plano pra roubar uma pessoa. Né? Existia coisa de filme. Vários. Existia não sei se é um tempo atrás, tem um príncipe lá dos Emirados Árabes, ele tem não sei quantos milhões de seguidores e tem mulheres que seguem. E aí ele apareceu um fake dele e ele falando que ele ajuda entidades carentes, e se você quiser chegar mais próximo dele, você tem que pagar tipo uma mensalidade, e é alto conforme a mensalidade, que esse dinheiro é todo revertido para as crianças carentes. E dependendo do valor, você vai ter um dia especial para passar um dia com ele, não sei o que lá. Essa mansão do Felipe Neto lá. E aí tem pessoas, saiu, eu não sei se foi no Fantástico ou se foi na Record, porque os programas são tão parecidos que a gente não sabe nem o que às vezes eu igualmente ruim. É igualmente ruim. Eu às vezes eu fico assistindo um e outro, eu não sei, mas saiu essa reportagem das mulheres enganar. Algumas ficavam com tanta vergonha que sequer tinha coragem de ir lá. Imagina o cara tem que sotaque mineiro ou baiano. Mas eu acho que não sei nem se ele falava, era tudo digital. De repente. Não sei como é. Eu sei que muita gente caiu nesse golpe. Eu tenho uma história de uma amiga que ela sempre assiste a gente, e vou contar a tua história agora. Eu não vou citar o nome dela
Coitada dela. Eu vou falar. Fala que eu vou falar quem eu. Mas faz um tempo, inclusive ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que agora ela já é uma adulta calejada, não cai mais nesse tipo de golpe. Mas há um tempo atrás, alguém mandou uma mensagem pra ela assim: prima, me ajuda que eu tô na estrada, meu carro deu bug. Aí ela: conheço esse golpe. Quem é? Sou eu, prima. Primo fulano? Aí o cara: exato! É isso. Aí primo fulano tá fazendo o que na estrada? É que eu tô vindo daí, tô indo pra ir pra Belém, não sei o quê. E só que no meio do caminho aqui quebrou a estrada, eu tô tentando ligar pra mamãe e não tô conseguindo, porque eu preciso de crédito. Aí, na época, eu perguntei pra ela assim, mas o cara te ligou, como é que ele precisa de crédito? Ou era mensagem, sei lá, na internet, e ele tem crédito. Ah, mas na hora eu nem pensei isso aqui. Ai, me ajuda, prima, pra poder sair daqui que eu tenho que ligar pro mecânico, pra ele vir aqui. Aí ela foi na farmácia, e deu a conta dele lá, não sei o que, e comprou crédito pra ele, R$50 de crédito. Aí quando ela botou, o cara falou, preciso de mais. Aí quando ele pediu mais, ela desconfiou assim. Mas aí já tomou nos 50. Já perdeu 50. Mas na hora, a pessoa, exatamente que a engenharia social, exatamente ela aproveitar um descuido seu. Né? Aquela que era do velho antigamente, que era do sequestro, que ligava, que sua filha tá aqui, aí uma pessoa, fulana, isso, é fulano mesmo. Então, você já fala, você já dá as informações que ele precisa, né? Foi igual o caso desse experimento que eu falei há pouco do Facebook, que entra na tenda da cigana, e você vai passando, e você tá tão assim, vislumbrado, alguma coisa, que você não percebe que você tá dando todas as informações. Né? Às vezes a pessoa tá tão assim, primo, aí eu tenho certeza que a hora que ela falou o nome e ele falou, a voz até ficou parecida com a do primo mesmo. Transformou. Porque a pessoa fica tão, né? Existem situações, né? Que até eles fizeram um teste de refrigerante, de teste cego, né? No teste cego a pessoa preferir. Eu não quis falar o nome, mas já que você falou, né? Pepsi. Mas a Pepsi é melhor, né? Eu gosto da Pepsi. E aí, quando você vê qual era o refrigerante, aí você já... Né? E assim cerveja, de repente às vezes tem cerveja, essa cerveja é horrível e no teste cego, e aí e você fica com aquela cara depois falando, não é possível. Outra questão muito importante também que eu quero saber do senhor é tipo assim, como é que a gente faz pra punir um cara que tá preso e me liga pra dar um golpe? Já tá na cadeia. Mas aí utilizando celular e internet. Mesmo ele preso, ele responde por mais um crime. Acrescenta? Acrescenta. Uma vez eu fiquei na linha um tempão. O cara me ligou pra me enganar, só que eu fiquei... Aí você falando que tinha ganhado aqueles prêmios, aí você tinha que... Não, ele ligou falando que tinha sequestrado minha filha. Aí eu fiquei inventando. Eu prendi esse cara meia hora no telefone. Essas do golpe de prêmio, até hoje eu não sei como é que a pessoa cai. Você ganhou. Eu falei, não joguei nada. Não me inscrevi em nenhuma... promoção. Como assim? Caminhando do Faustão. E aí tem pessoas que ficam, nossa, ganhei, e fica com aquilo na cabeça. Olha, você tem que depositar mais tanto. Então abate aí o que tem pra receber, né? Mas e aí vai. Hoje as pessoas, elas... Mas tem muita gente... Não é questão de burrice, é questão de... Tipo, tem muita gente idosa. Às vezes a ingenuidade, às vezes acaba aquela boa fé da pessoa é tão pura que às vezes acredita. E é explorado, né? Inocente. Isso, infelizmente... E esses caras, eles trabalham nessa inocência da pessoa, né? A gente vai para um momento polêmico, a gente vai falar sobre urnas eletrônicas agora. Doutor, só um momento para o senhor permitir que a gente precisa falar do nosso patrocinador. Certeza. Porque alguém tem que pagar as contas. Não tenha dúvida. E realmente não existe almoço grátis. A parte mais importante. Exatamente. Friedman. E tem a ver com o meio digital, porque eles são uma loja de colchão que vendem pela internet. Só que eles têm uma sede aqui em Belém, que eu fui lá, já presenciei, um galpão enorme, cheio de estoque de camas com as melhores qualidades que você possa imaginar, cama box, king size, queen size, de solteiros. E só me fala uma coisa, quando o pessoal que assiste tem um cupom de desconto... Tem! Esse tem! Esse que é diferencial, e olha, não é golpe. Não é golpe. A gente tá com uma pessoa aqui que se for golpe... A gente vai preso, vai preso agora. Tem gente que acha que é golpe. Eu vou usar um cupom, hein? Pode usar. Tem gente que acha que é golpe. Já me falaram assim, isso é golpe. Meu amigo, a gente tá com o presidente da comissão da Direito Digital da OAB aqui. Tu acha que é golpe? Não é golpe. Tem um QR Code no canto da tela. E também tem um link na descrição do vídeo ou no destaque no nosso Instagram.
Se você entrar em contato com eles através do nosso QR Code ou do nosso link, você vai cair numa conversa de WhatsApp do grupo de venda deles e você diz assim, olha, assisti a publicidade de vocês no AlphaCast e eles me disseram que vão me dar R$100 de desconto em qualquer produto deles. Boa, bom, hein? Certo? Então tu vai lá no Instagram deles, que também tá na nossa descrição aqui, e vê lá, tem cama de 1.000, de 900, cama de solteiro de R$600. Pô, uma cama de R$1.000, isso aí já é 10%. Exatamente, tem cama de 2.000, de 3.000, tem vários preços de cama lá. Cara, um descontão. E em qualquer produto, vocês, através do nosso link, do nosso QR Code, vocês vão ganhar R$100 de desconto. Exatamente. E é uma coisa muito interessante, porque eu mesmo tive esse azar de comprar uma cama aí, por isso que tá falindo a Magazine Luiza também, né? Me enganou, sofri esse golpe, que demorou 17 dias pra chegar. A Ortho Comfort tem esse diferencial que eles entregam no mesmo dia. Comprou hoje mesmo vai dormir na cama. Já vai dormir já. Então eu só vejo vantagem, eles chegaram pra acabar com o mercado aqui de Belém de Campo, porque eles... Cara, se tu conhecer a Ortho Comfort, tu não vai comprar em outro lugar. Porque é qualidade, preço, entrega no mesmo dia, 1 ano de garantia. E cobre todas as ofertas. Tu chega lá com o panfletinho, olha, eu tenho essa cama que estão me vendendo aqui, esse preço. Tu tem aí? Tenho. Vou te dar. Mais barato. Sim. E, através do nosso link, mais uma vez, R$100 de desconto. Clica aí. Mas chega e fala que tu assistiu aqui pelo AlphaCast. Tem gente que chega lá, paga a mensagem automática. E aí, no final, ele não sabe de onde veio. De onde é que veio. Talvez você não ganhe os R$100. Diga que foi no AlphaCast que você vai ganhar R$100 de desconto. A gente vai fazer propaganda da Colinos, né? Compre a Colinos, corte aqui o coisa, mande um cupom dizendo qual é o melhor podcast do Brasil. AlphaCast. A gente poderia fazer uma promoção daquela tipo da Xuxa, que a gente jogava carta pro alto. Pois é, você sai com a cartinha pra receber. Olha, legal. Bacana. Ortho Comfort fazendo parte do seu sonho. Doutor, você pode acessar o código. Opa, e o desconto é bom, hein? Sim, R$100. Só vai ver que não é golpe. Não é golpe, não é golpe. Mas agora a gente vai para um momento polêmico aqui do nosso programa. Porque estamos em ano de eleição. Mais que em ano de eleição, a gente está já no trimestre da eleição. Isso. Verdade. Tá próximo. Inclusive, já tivemos escritores aqui, que é o ano da Guerra Civil. Exatamente. Já que o escritor aí, o nosso colega, o Mauro. É uma ficção, porém, uma ficção. Quem sabe, entendeu? Espero que fique só na ficção. Eu também esperamos assim. Mas... Smartmatic. Smartmatic. A empresa que é venezuelana, né? Salvo engano, venezuelana é uma das responsáveis pela montagem do sistema da urna original. Não sei se hoje ainda permanece. E essa empresa ela é rodeada por alguns escândalos e algumas coisas meio nebulosas que envolvem essa empresa. Não só no Brasil, mas fora também, né? Tem uma agora que tá montando que é no Nordeste. Eu acho que é eu não me lembro o nome da empresa. É uma que tem computador. Microsoft. Porque brasileira. Na realidade, o que acontece? Essa parte das urnas, a empresa que ela faz até certo ponto, depois tem a criptografia, que aí entra só o pessoal da Justiça Eleitoral, né? E a nossa urna eletrônica nós estamos vivendo uma polêmica que o presidente teve até uma reunião até com embaixadores e falando sobre a questão da urna eletrônica, sobre até que ponto é ou não confiável. Nós estamos aí com 25 anos de urna eletrônica e nesses 25 anos eu não sei se a gente está na quinta ou na sexta, porque agora existem as auditorias, né, que são públicas, né, e nós, 1 ano antes da eleição, e nós tivemos encerramento agora o mês passado, né, como é que funciona isso? Você se inscreve, se você de repente é hacker, se você fera em TI, existe umas regras, você se inscreve e existe, né, a possibilidade e aí você vai tentar quebrar a criptografia, o código-fonte. Aí o que acontece? A urna eletrônica ela tem 30 camadas de segurança, né? Nessas 30 camadas nós também temos blockchains, não sei se você já ouviu falar dos blockchains, né? Então é muito difícil. Uma outra coisa que dá mais segurança da urna, a nossa urna não tem acesso à internet e nem à rede. Ela não conecta à rede.
né? E sempre o TCE, ele tá sempre dando ali passando as informações, sempre com transparência. Hoje, se a gente entrar no site do TCE, a gente vê a transparência deles. Um mês antes das eleições, reúne OAB, Ministério Público Federal, representante dos partidos, e se faz um sorteio de urnas. Vamos supor que esse ano são várias urnas. Esse sorteio normalmente é feito até na véspera da eleição, né? E quando é feito esse sorteio, vamos supor que eu quero pegar a urna Ipixuna do Pará, seção 128. Acabei de sortear aqui. Aí o que é feito? Essa urna 128, a seção 128, ela é remetida na hora para o TRE, e o TRE manda uma outra igual substituindo, né? Então aquela urna, ela foi sorteada para ser auditada. Aí como é que funciona essa auditoria aí? Eles vão criar, e essa auditoria, ela é monitorada com câmeras 24 horas, exatamente para dar o máximo possível ali de transparência, né? Ela fica ali, e ao final da eleição lá, que existe os BUs, que são os boletins de urna, que ele é emitido tanto no início, que eles chamam de zerésima, né? A zerésima é exatamente para mostrar que tá zerado, mostrar que não tem nenhum voto, e ao final emite outro boletim de urna. E existe também a parte de papel, né? Que quando elas são auditadas, né? Que a pessoa vai votar no papel, ali tudo. E aí depois, ao final, que é o escrutínio, para ver ali as urnas de papel e as urnas eletrônicas, aí eles pegam aquele papel lá depois e digita na urna eletrônica que está sendo auditado e na que estava lá, e aí compara os resultados, né? Então hoje, e aquele pessoal que estão lá, eles não têm acesso ao código-fonte, né? Então a segurança é, olha, se não for 100%, porque a gente não pode falar que nada é 100%, mas ela chega muito próximo, porque até hoje ninguém conseguiu furar as 20 camadas. Conseguiram penetrar alguma coisa? Conseguiram. Aí eles veem a vulnerabilidade e tentam trabalhar, porque quando eles fazem a questão aí das urnas eletrônicas, que faz esse teste também para eles é bom, até para testar a vulnerabilidade e trabalhar aquilo que conseguiram furar, né? Mas dessas 20 camadas aí, se não me engano, foram pouquíssimas, e nada que consiga afetar a questão dos votos, pelo fato de não ser eletrônico, e o código-fonte ninguém tem acesso, são muitos funcionários, e se você acessar o código-fonte, fazer uma alteração, existe um sistema que informa que aquele código-fonte foi mudado e informa quem mudou o código-fonte, né? Então é muito seguro, né? A questão da segurança das urnas, ela é muito divulgada e tal. Eu acredito muito. Todas as autoridades garantem e tudo mais. Só que eu tenho algumas dúvidas a esse respeito, deixando claro que não sou nenhum especialista. E aqui não se trata de certezas, se tratam de dúvidas. E eu queria até entender melhor mesmo esse processo. Porque o que eu entendo do questionamento do pessoal, do presidente, da galera que apoia o presidente, tem algumas pessoas que talvez não saibam se expressar, mas de pessoas mais técnicas dessa área, pelo que eu já pude ver, a crítica não é a urna e ao código da urna, ou de acessarem a urna, até porque isso é praticamente impossível mesmo. A crítica é a questão, como você falou, do escrutínio. As urnas, mesmo o BU, ela já gera uma totalização. E se fosse preciso recontar aqueles votos um a um, seria impossível. O próprio PSDB, na eleição da Dilma com a Aécio, rolou essa dúvida e tudo mais, e aí chamaram uma empresa independente para fazer auditoria, e chegaram à conclusão que não se poderia fazer auditoria. O voto é secreto. A partir do momento que eu faço isso, eu estou quebrando o voto também. Né? Se eu tenho 10 eleitores, tem que aparecer 10 votos. Seja ele o branco, o nulo, eu tenho que ter aquela informação. Né? Porque se eu quebrar o voto ali, o risco é muito maior. Mas isso gera uma vulnerabilidade.
Você quer maior vulnerabilidade do que quando era no papel? Não, sim, claro, o papel é totalmente fraudável. Era muito, principalmente na hora do escrutínio ali, o cara ali, deixa eu ver se ninguém tá olhando aqui, já botava no outro ali. E por que nos Estados Unidos se usa papel? Ela é média, ela tem uma parte ali eletrônica. Olha, é porque assim, quem iria fazer o escrutínio não tem nenhum tipo de poder e força para constranger aquelas 10 pessoas que votaram ali. Então a questão tem ter 10 pessoas, mas a gente tem que saber em quem essas pessoas. A autoridade tem que saber em quem essas pessoas votaram. Tá entendendo? Porque como é que mas aí a urna ela gera o BU totalizado? Sim. E aí que tá. Essa que é a questão. Pode ter todas as proteções que podem ter 20 camadas de proteções na urna. Uhum. Mas se lá dentro no centro dessas proteções, no centro do computador, tiver programado para totalizar e nessa programação, tipo assim, a cada 3 votos, um vai para fulano, a cada 3 votos. Por isso que existem esses testes. Esses testes é exatamente para você tentar ver a vulnerabilidade, se acontece isso. Até hoje não conseguiram comprovar que existe esse negócio de um voto vai para fulano, porque para eu fazer isso, eu tenho que ter acesso ao sistema, ao hardware, ali dentro ali. Né? Porque quando eu coloco o software, que é já tudo ali criptografado, essas coisas, isso aí já tem que estar ali na máquina. E como tem essas auditorias até aleatoriamente, né? De ser, vou pegar aqui para saber qual vai ser a urna auditada, aí eu vou fazer aquela política ali de chamar as pessoas para tentar quebrar a vulnerabilidade. Hoje, quando você vai, o lacre, as urnas, quando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, quando a gente vai verificar as urnas, que coloca o lacre, porque se tira a zerésima ali na hora, tá ok, vamos lacrar as urnas. Quando se lacra as urnas, quem tá ali, normalmente representante de partido, ou advogado, próprio juízo, Ministério Público Eleitoral ali, ele dá a rúbrica ali e cola ali o lacre. O lacre tem assinatura ali de pessoas que estão ali. Então, nunca ninguém conseguiu. Eu já vi um monte de gente falar, porque se botar 2 aqui, nunca ninguém conseguiu provar. E a gente já teve várias demonstrações, vários testes e nunca. Por isso que eu confio muito nas urnas, né? Exatamente pelo fato dela, se ela fosse sim ligada à internet, aí era complicado. Também eu nutro um pouquinho desse mesmo pensamento, apesar de não ser especialista realmente em criptografia ou mesmo da questão do TSE, mas eu penso o seguinte, pela lógica histórica. Se na CIA, na NASA, no próprio Crane, ali durante a Guerra Fria, a gente tinha espionagem, tinha questão de hackers até hoje atuando e hackeando, invadindo esses sistemas de grandes empresas, não vai ser a urna que vai ser inviolável. Não mas o sistema. O sistema. Tem falha, mas não tem como. Passou um tempo dentro do sistema do TSE. Não tem como, porque o que acontece? Como ela não tem acesso à internet, aí o que acontece? A partir do momento que é emitido o BU, é o que está ali na urna. Sim. A urna, ela não tem como ter nenhuma fator externo de invasão. Ela fala, se invadir ali a questão do TSE ali, só que acontece que com o BU, você pode ir lá comprovar. Hoje existem até os QR Codes na própria BU, ele sai com existe um aplicativo que você ali com QR Code, principalmente ali quando você está apoiando um candidato ali pequeno, você já quer saber se aquele candidato vai ser eleito. Então você já vai, existe aquela apuração paralela. E se um BU não bater com o que tá lá, aí mas não aconteceu, porque um dos próprios fiscais são os candidatos, cara. Né? Os candidatos são fiscais, porque a gente sabe que a briga é muito grande na majoritária ali, mas você que tá brigando ali pelo teu voto. E outra coisa, a militância que tá te apoiando como deputado, porque de repente são futuros assessores, o cara pensa ali, o cara ali, eu tenho interesse em saber se o meu candidato ganhou, então eu vou ali, eu mesmo vou verificar. Então existe a apuração paralela, vamos dizer assim. Ninguém conseguiu, a gente ouve conversa, porque não é seguro, mas
o TSE coloca à disposição as urnas ali. Tem que ser falar é uma coisa, tem que ter realmente a prova. Se não tiver a prova, exatamente. Mas acontece que a prova é exatamente essas empresas que vão lá quebrar e não conseguiram. Exato. Né? E aí depois sai um relatório. Né? Teve uma discussão um tempo atrás da questão até das Forças Armadas, de pedir tudo ali. Sim. Pô, a gente sabe, as Forças Armadas, até a parte de tecnologia, os caras são muito... Tanto é que para você entrar aí num ITA da vida, num INE, você tem que estudar muito, você é militar, você sabe, não é fácil. Então, aquele pessoal é preparado. Vê se eles conseguiram furar, não conseguiram furar, porque são muitas camadas de segurança. Até você... É muito difícil, né? Praticamente até hoje é impossível, porque ninguém conseguiu até o momento. Nós estamos 25 anos de urna e um ano antes das eleições, daquela geração de software, quando vai... Porque está sempre aumentando a segurança, ninguém conseguiu quebrar. O voto aparentemente parece ser seguro, as urnas são invioláveis e tudo mais. E vai ter eleição esse ano, não tem jeito, e não dá pra fazer mais nada esse ano. Então, por mais que se grite, que se fale, né, não dá tempo de fazer mais nada. Entendeu? Vai ter que ir com esse sistema mesmo. Saiu agora em maio, o TSE já, o resultado final aí como positivo. Se você entrar no site do TSE, já o fechamento. Não tem mais o que ser feito. Então, qualquer coisa é esperneio, na minha opinião. E outra coisa, eu não quero voltar ao tempo de papel. Não, até a proposta não seria... Você leva quanto tempo para saber? Isso. Agora em 1-2 horas você sabe praticamente... Mas a proposta nem seria voltar o voto do cidadão, né? A urna imprimiria um comprovante que iria cair numa urna também que iria ficar em secreto. Então ia ter uma espécie de redundância. A apuração digital, mas caso houvesse alguma dúvida, teria os boletins ali. Isso aí também aumentaria em milhões... né, para fazer isso, porque você ia ter que ter uma impressora em cada um. Mas a democracia... Bastaria tirar do Vale Paletó, 14º. A democracia não tem preço, eu concordo, né? Na realidade é o seguinte, o problema dessa impressão também, até que ponto ela não vai quebrar aí o sigilo. Não, a pessoa não tem nem acesso ao... Porque a questão de ter acesso é o que eles falavam da venda do voto. Vai votar em mim, vou. Então comprova aí, o cara levava. Mas o papel ele sai o cara vê por um expositor, ele não tem acesso. Olha, e a venda do voto, o cara tira foto da urna agora no celular. Pelo fato de nenhuma auditoria ter conseguido quebrar, eu acho que aperfeiçoamento não seria demais. Porque, vou lhe dizer, tudo bem, concordo com o senhor em tudo que o senhor falou sobre a segurança das urnas e tudo mais, mas que essa urna parece um Super Nintendo. Um videogame lá muito das antigas. Mudar o visual um pouquinho. Não, mas essa que tá agora vindo, que tá sendo feita no Nordeste, ela parece que mudou um pouquinho. Será que agora é touchscreen agora, pelo menos? Você vai ver lá, sabe aquele computador branco que vai na tua casa que fica amarelado, que a tua mãe cobria com uma capa assim? Lembro, tive. Tá na hora de dar uma atualizada aí. Né? Um up, né? Assim. A gente tá no smartphone, iPhone. Uma coisa meio Minority Report, só a tela e tal. A gente vai lá eu acho que logo, do jeito que tá, é muito barato esse... Eu fico com medo quando eu vejo ele, porque a gente não sabe. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, tinha que fazer uma redação como que era a tecnologia 10 anos antes de eu entrar na faculdade. Não era facinho, era moleza. E 10 anos depois, a gente não consegue prever o que vai acontecer, porque tá tão... muito rápido. Né? Daqui a pouco a gente já tá mudando pra Lua, já tá tendo acampamento, já tendo... Porque o negócio tá muito louco, muito... a tecnologia é imprevisível. A questão do metaverso, né? Perfeito. Que é algo que todo mundo está falando como uma novidade, mas não é novidade. O metaverso a gente já tem há alguns anos por aí. Eles estão incrementando, mudaram o nome, chamaram de outra coisa, né? Mas o metaverso é uma realidade que sem volta, porque acompanha a tecnologia, a gente só tem que ter um certo cuidado para as pessoas não... nos tornar uma Matrix da vida, né? O cara ficar preso ali. A pessoa, de repente, falar, eu sou mais feliz naquele mundo fictício, porque existe... Eu estava conversando uma vez com uma psiquiatra que estuda sobre os vícios digitais, que são considerados quase que com
um drogadito, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam ali tão viciadas que ela não quer jantar, não quer fazer nada, né? E a gente sabe, o jogo é bom, é excelente, mas como tudo, tem que ter um limite, né? E o metaverso, eu fico preocupado das pessoas simplesmente entrar naquele mundo e esquecer o que ela é aqui, porque lá ela pode ser o que ela quiser. Exatamente. E vou lhe falar uma coisa, doutor, já estão dando golpe no metaverso aí. Já estão vendendo terreno que já foi vendido. Já tá começando lá. E aí? Não, e esses terrenos são caríssimos. São caríssimos, mas tem gente vendendo terreno que já tá vendido. NFT. Né? E aí, como a gente faz? As NFTs também é outra coisa. Foi o Neymar que comprou. Mas já o dele que ele comprou deu uma desvalorizada. Valendo. Não tem problema, ele é o Batman. Ele tem dinheiro. Não tem problema. Doutor, eu acho que a gente... Tem mais algum assunto? Faltou algum assunto que a gente não tocou? Eu acho que é porque o mundo digital ele é muito extenso. Eu acho que os principais, assim, a gente conseguiu aí ter uma pincelada, né? O metaverso aí tem também espaço há muito tempo. Todas as áreas, se a gente for falar, é muito tempo. Mas um pouquinho só, A gente conseguiu condensar um pouquinho de tudo. Eu acho que deu pra... né? Porque é um mundo... eu acho interessantíssimo, é um caminho sem volta, porque hoje tudo a gente depende de tecnologia, e essa tecnologia ela tem que ter aí uma legislação que ampare, que proteja, com deveres, com direitos, aí eu acho que é mais uma pergunta na área de direito, assim. O senhor acha que, por exemplo, a gente não tem leis demais, por exemplo, talvez não vá daquela conversa que a gente falou diante da cultura do brasileiro, porque, tipo, saber se portar, ter boa educação, inclusive no ambiente virtual. A gente não precisa ter alguém, o Estado que seja, dizendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho noção que eu não posso, sei lá, sair xingando todo mundo, que eu não posso ficar passando golpe, né? Que eu não posso fazer fake news colocando foto no Photoshop que não condiz com a pessoa, que tem um carrão, esse tipo de coisa. Só não acha que é muito por aí, nessa situação de que não precisava de tanta lei se o brasileiro, ele souber... Nós temos leis em excesso. Isso aí é uma coisa que, pra você ter uma ideia, a gente não, quando a gente está na faculdade, a gente não é nem obrigado a saber o número de lei, por isso que tem o nosso código. O código de leis, acho que, pra você ter uma ideia, nós passamos aí de mais de 15 mil leis. Tá certo que muitas estão revogadas ou não, mas tem leis absurdas. E aí existe o conflito de competência. Uma lei municipal, e a hora que você vê ela tá brigando com uma lei, porque existe uma hierarquia de leis, né? A Constituição, as leis ordinárias, leis estaduais, leis municipais, e às vezes tem conflitos de lei, de uma lei municipal querer... mandar, entre aspas, mais que uma estadual, e tem conflito. Quando eu era estudante, eu lembro de uma lei municipal que era proibido chupar melancia na praça. Aí eu falei, caramba, Praça da República. Cara, era uma coisa assim, aí vai, por que não? Porque a semente da melancia sujava a praça, aí fizeram essa lei lá. Então é assim, absurdo, não tem né? nada, vou fazer essa lei. Ficou algo banal. Né? É só colocar uma placa ali, não coma melancia. Mas ficou muito banal. A gente tem lei em excesso, lei que não precisa ter, né? Que é um exagero. A realidade é essa. Nós somos eu sou a favor de lei, tem que botar mais lei, que brasileiro é cachorro doido, é bicho solto. Se não tiver lei brasileira... Aí tem as leis que eles falam, a lei que não pega. Tem que ter lei mesmo, tem que botar mais lei. Não, com certeza, existe, tem que ter a lei. Estado no lombo desses desgraçados aí, que é bando de cachorro doido. Põe o Estado no teu cangote, no meu não. Não, do deles. Eu fico aqui de fora. Eu sou anarquista. Eita caramba! Eu não quero lei nenhuma sobre mim, eu quero me sentir livre. Eita caramba! Deus me livre do Estado. Doutor, muito obrigado. A gente aqui faz muita brincadeira. O senhor muito simpático, atendeu aqui nosso convite para participar com a gente. Eu espero que o nosso público tenha aprendido, se informado. E não venha fazer bullying na internet. Exatamente. E olha, já é o segundo membro da OAB aqui, diretor. Não, eu sou presidente da comissão. Quem é o chefão hoje da OAB aqui? Hoje é Eduardo Imbiriba. Eduardo Imbiriba. É o presidente da OAB. Ele foi eleito recentemente, né? Foi.
Pois é. Ibiribas, doutor. Doutor Ibiriba, queremos ser e, ó, com certeza, se convidar, ele vem. Excelente. Ele é uma pessoa extremamente de fácil acesso. Ótimo. Né? Ainda mais aí. Eu acho que se tiver aí um assunto aí, principalmente algo voltado aí para a comunidade do que é a OAB. Sim. Né? Título de informação. Vamos tentar. Faltou falar um detalhezinho da questão que o senhor tem um trabalho com a Cruz Vermelha. Ah, sim. Eu sou voluntário da Cruz Vermelha também, né? E um dos trabalhos, né, que eu sou do jurídico da Cruz Vermelha, pro bono, né? Então a gente não... que é nosso lado social, do escritório, que a gente cuida do jurídico da Cruz Vermelha. Eu sou conselheiro da Cruz Vermelha também. E como presidente da Comissão de Direito Digital, conversando com os membros lá da comissão, a gente estava querendo fazer um projeto de adequação à LGPD à Cruz Vermelha, né, de forma pro bono, que é uma das situações que pode voltar para a comunidade. E a Cruz Vermelha é uma instituição que, embora seja suspeito de falar, porque como eu faço parte, né, mas é uma instituição que eu tenho um enorme carinho e que a Cruz Vermelha não é só Sírio, ela tem muito mais projetos, tem muita coisa muito interessante. Existe uma lei, vou saindo um pouco, chama Lei Lucas. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa lei. Essa Lei Lucas foi em homenagem a um garotinho que morreu numa escola engasgado e ninguém ali sabia fazer primeiros socorros. Essa Lei Lucas, ela veio exatamente, é uma obrigatoriedade que as escolas, elas têm ali alguém preparado. E a Cruz Vermelha, ela faz alguns cursos voltados para o público dos professores, né, para que aprenda e no momento ali, de repente, se precisar agir, ela vai... E eu lembro muito bem, é uma crítica que eu faço, né, tudo bem que eu cresci nos anos 90, minha escola foi nos anos 90 para os anos 2000, e era muito comum nos livros didáticos e enciclopédia a gente encontrar primeiros socorros, como fazer o negócio, o cara quebrou a perna, como ajeitar ali pra poder fazer a tala, o cara foi picado por uma cobra, algum bicho peçonhento, então tinha esses primeiros socorros, a gente encontrava isso aí. Isso é porque nos anos 90 acontecia muito isso. Cara. Hoje não acontece, ninguém quebra a perna mais não, né? A gente andava sem cinto no carro. É verdade. Ninguém quebra a perna. Aí é preciso a gente aprender. Ninguém mais é picado por cobra. Coisa, na hora do recreio, a gente corria. Hoje você vai no colégio, os meninos estão tudo ali. No celular. Eles estão jogando entre eles, correndo ali. Uma situação como essa de botar uma tala não acontece mais, cara. Mas acontece muito acontece engasgo. Assim. Pois é, uma crítica que eu faço, que eu acho que deveria ter esses treinamentos mais nas escolas, né? Sim. Não só com os professores, mas com os próprios alunos. Essa é uma lei que eu considero útil. Sim, essa noção. Às vezes tu vem, a Câmara dos Vereadores aqui de Belém... O Dia Internacional da Pipa. Vão votar uma lei. O Dia da Pipa. Olha, eu pago imposto pra isso. Pra vocês fazerem o Dia da Pipa. Pelo amor de Deus. Mas enfim, às vezes eles se revoltam. Por isso que eu falo assim, o excesso de leis, o excesso de dias, né? A gente tem dia de tudo. Se você pegar o calendário, você vai ver uns 365 dias. Quando um dia é 2, 3 comemoração de um dia só. Um dia só. Né? Então tem dia de tudo. Dia do beijo tem 15 por ano. Ainda bem que não é feriado todos os dias, senão a gente não ia trabalhar mais. Né? Acabava com a economia aí, né? Mas é isso, Brasil. Excelente. Mostra a tua cara, esse ano Quero ver eleição, quem fala. Né? Vote conscientemente. Vote conscientemente, independente da sua opinião política, do seu importante. Que Deus ajude, salve o Brasil. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Foi bem informativo hoje. Foi, meu Deus. Sai mais inteligente, mais safo. Curte, comenta, compartilha, já sabe tudo, né? A gente tá tentando monetizar nosso canal no YouTube também, porque a gente é recente, a gente tem 3 meses e tudo mais. Doutor, o senhor faz consultoria por fora da questão digital, de legislação também? Trabalha com isso? Sim, também. O indivíduo tá assistindo a gente, quer lhe contratar, né? Ele lhe encontra como? O meu Instagram é andré.adv. Que é o Instagram, né? E nas redes sociais também, e o site é www.bastosfreire.com.br. E olha aí, tu viu que ele não tem um S, então não é seguro aí, ó. Falando de segurança digital aí, ó. Né? Não, você quando entrar, você vai ver o S. Aparece o Szinho lá. Tá, olha lá. Aparece o ética e o S é a política de cookies que a gente acabou falando. Tem que aceitar. Porque, não sei se dá tempo, dá 2 minutinhos, né? A política de cookies antigamente, né? O que são os cookies? São exatamente uma ferramenta de
para rastrear, saber o que você faz, deixa de fazer. E antes ela era livre. Hoje, com a LGPD, quando você entra no site, existe a política de cookie. Existem os cookies obrigatórios, que esses cookies não tem como você entrar no meu site sem aceitar. Certo. Mas existem os outros os cookies que não são obrigatórios, como, por exemplo, saber a minha localização, cookies que, de repente, eu mando para alguma empresa para saber o que você gosta de comprar, né? Então, aqueles cookies lá, eles não são obrigatórios e eles, quando você entra, ele tem que estar desabilitado. Você, o usuário que tem que a opção de habilitar esses cookies, né? E aí, quando vocês vão entrar no meu site, vocês vão ver... Acho que ele ia cometer esse vacilo. Eu tava esperando. Não, que você não foi dessa vez. Ele não ia cometer esse vacilo. Mas eu tenho uma denúncia pra fazer sobre isso. Tem site que, se tu não aceita os cookies, ele não funciona direito. Isso realmente tem que... a gente tem o próprio PROCON e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Às vezes, porque tu fala não, ele nem abre. Isso é complicado. Olha, a gente vai... Oh, meu Deus, não acaba o assunto. Vamos fazer um café já, trazer aqui a janta. Vai ter a parte 2, né, velho? Vamos se despedir logo. Vamos, meu Deus do céu. Tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu.